Eu te saúdo com a paz do Senhor, lição número 13 da classe de juvenis. Avisos e promessas finais. Quem não gosta de uma promessa, né? Nós muitas vezes somos agarrados às promessas que nossos pais nos fazem, por exemplo, ou o mozão, né? Nós sempre somos presos a promessas. Entretanto, nessas promessas finais também existem avisos. E nós devemos nos ater mais aos avisos do que propriamente à promessa. Por quê? Porque a promessa de morarmos no céu, nós já temos. Agora, o aviso, se nós não optarmos por obedecê-los, nós podemos ficar de fora do céu. Portanto, dê valor aos avisos. Para esta aula, os louvores sugeridos, 159, 332 e 422. Havendo Deus antigamente falando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Aos Hebreus capítulo 1, versículo 1. Admoestações finais. Admoestações são conselhos, advertências e correções do Senhor para que vivamos aqui e na eternidade a sua boa, agradável e perfeita vontade. Essas admoestações afirmam que as palavras do livro são fiéis e verdadeiras. Se falando de admoestações, por exemplo, o que são conselhos? De modo geral, aqui entre mim e ti, nós não gostamos muito de conselhos, né? Por quê? Porque o conselho vai sempre contra aquilo que nós queremos fazer. O conselho dá sempre aquela ideia de sermão, né? Minha mãe, meu pai me passou um sermão. Na verdade, não foi um sermão, foi um conselho. Ele te aconselhou a fazer algo ou não fazer algo. Então, o conselho, ele geralmente vai sempre contra aquilo que nós queremos fazer. E é interessante falar sobre a questão, se você é a pessoa que aconselha, aconselhar não é escolher. O que isso quer dizer? Quando uma pessoa pergunta para você o que pode fazer, o que deve fazer numa situação, você não deve falar para essa pessoa o que de fato ela tem que fazer. Vou te dar um exemplo prático. Digamos que uma pessoa foi chamada para ir para um casamento. Aí ela está em dúvida entre um vestido amarelo e um azul. Aí ela pergunta para você com qual que eu vou, com o amarelo ou com o azul? Você nem diz o amarelo e nem diz o azul. O que você faz? Você mostra para ela o caminho. Olha, o amarelo significa isso, tem a ver com a festa, né? Combina com a festa porque a festa também é amarela. Ou o azul combina com o amarelo, ou combina com a festa. Ou nesse caso, o amarelo combina com a festa, mas o azul dá uma tonalidade diferente. Então a pessoa escolhe se ela quer ir de amarelo combinando com a festa ou com azul para ser uma tonalidade diferente. Então veja que o aconselhar não é escolher pela pessoa. Quando você aconselha uma pessoa, você não escolhe por ela, você mostra o caminho. Você dá a direção. Olha, se fizer isso, vai acontecer isso. Se você for por esse caminho, acontecerá aquilo. Aí a pessoa decide em qual caminho ela quer ir. Ou no exemplo que eu dei, se ela vai de vestido amarelo ou de vestido azul. Advertência. Advertência também não é uma coisa muito boa, né? E a advertência geralmente é pior do que o conselho, porque o conselho é só uma questão de mostrar o caminho, né? A advertência já é uma questão de quase um castigo, né? Ou você faz isso ou eu vou botar você de castigo. Isso é uma advertência. Então, a advertência traz sempre a ideia de punição, o conselho não. Agora, a advertência ela sempre traz a ideia de punição. E correções do Senhor para que vivamos aqui na terra e na eternidade. A Bíblia diz lá em Hebreus 12:6 que Deus corrige a quem Ele ama. Então, se o Senhor está te corrigindo, é porque Ele te ama. E por que Ele está te corrigindo? Porque Ele quer que você viva bem aqui na terra e também na eternidade. E para fechar, as palavras do livro são fiéis e verdadeiras. Portanto, quando alguém vier te admoestar, te dando conselhos, advertências ou correções no Senhor, receba, porque certamente isso vai fazer com que a sua vida seja ainda melhor na presença do Senhor. Eu sei que para a sua idade, receber conselhos, advertências, né, dá uma situação assim, eu não quero muito fazer isso, mas é importante que você faça para que você depois não venha colher as consequências. E as consequências de uma pessoa que não ouve um bom conselho, isso aqui também é importante, né, lembrar, né, de Salmos 1:1, que nos fala sobre a questão do conselho. Eu vou ler aqui para você. Salmos número 1 e 1.
de Salmos nos traz uma palavra muito interessante acerca deste negócio, que nos diz assim a palavra: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então você é bem-aventurado por quê? Porque você não vai segundo o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? As pessoas que não têm piedade. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecer é aquilo que a pessoa zomba, né? Então, quando uma pessoa zomba de outra pessoa ou do próprio Deus, né? De Deus, tem pessoas que zombam de Deus, então você não vai se juntar com essa pessoa, né? Então, e nem no caminho das pessoas que costumam viver uma vida de pecado, e nem tomar conselho com os ímpios. Então, o conselho é importante que seja uma pessoa da sua confiança, o seu pai, a sua mãe, ou o seu pastor, o seu líder. Agora, é importante você observar que nem toda pessoa que está na igreja ou que se diz pastor é de fato pastor. Então você precisa conhecer bem a pessoa pela qual você vai tomar algum conselho, para que essa pessoa não te dê um conselho ruim. E outra coisa também importante sobre o conselho é que geralmente, quando você quer fazer uma coisa e você sabe no fundo que aquilo não é bom, e você pede conselho para uma pessoa e a pessoa te aconselha exatamente a você fazer exatamente isso, você já está vendo que a pessoa não é uma pessoa de confiança. O Senhor vem sem demora. O próprio Senhor Jesus diz: venham sem demora. Saiba que já está tudo pronto para a sua vinda, que se cumprirá como ele mesmo alertou de forma repentina e surpreendente. O Senhor Jesus, ele virá buscar a sua igreja na ocasião do arrebatamento. É importante mais uma vez lembrar que o Senhor não pisará na terra, né? No arrebatamento, nós encontraremos com ele nos ares. Pois bem, e quando é que o Senhor Jesus vem? Não sabemos, sabemos apenas que é sem demora, ele não tarda. Aí você pode pensar, mas eu já ouço falar isso há tantos e tantos anos e Jesus não vem? Bom, a Bíblia nos diz que o Senhor ele abreviou os dias para que as pessoas se salvem, porque se os dias não fossem abreviados, o negócio ia estreitar. Mas vamos lá. A questão de que breve vem, imagina, por exemplo, se Jesus fala assim, não, aqui não é uma questão de mentira ou persuasão. Imagina, Jesus falou que cedo venham sem demora, e a igreja, de modo geral, anda de qualquer maneira, não espera pelo Senhor. Imagina se o Senhor dissesse que iria demorar. Agora, se falando também da volta, é importante dizer que não é bom que nós falamos que o Senhor Jesus está voltando. Por quê? Porque quem está voltando de longe, que vai demorar. É mais interessante você falar que Jesus voltará. Por quê? Porque voltará da ideia de ser rápido, repentino, e é exatamente isso que acontecerá. Quanto tempo demorará o arrebatamento? É num abrir e fechar de olhos. É fração de segundo. Ou seja, é possível que não demore nem um segundo e já foi. Então, por essa razão, nós devemos estar preparados a todo momento, 24 horas por dia. Nós não podemos ser pegos de surpresa, porque o Senhor vem sem demora. Ele não vai demorar. E a outra questão sobre a questão do Senhor Jesus vir buscar, né, que ele vem sem demora, ele vem para a igreja no arrebatamento, mas também vem para cada um de nós individual. Quantas pessoas já partiram para a eternidade aí na sua igreja? Então, o Senhor Jesus veio para essa pessoa, para essas pessoas. Na minha igreja, por exemplo, muitas pessoas já partiram para a eternidade, pessoas importantes, pessoas verdadeiramente muito amadas, mas que todos nós um dia partiremos. Então veja que sim, algumas pessoas já partiram e muitas outras partirão. Outra coisa importante sobre partir é que o Senhor Jesus vem sem demora, mas ele não vem somente para aquela pessoa idosa. Ele também vem para aquele que está novo, adolescente, criança, para todas as pessoas. Se você observar, quantas pessoas você conhece que morreu na infância, morreu na adolescência, morreu assim que estava chegando à juventude. A morte, ela não escolhe data, ela não escolhe idade, não escolhe gênero. A morte, ela vem e ponto. Então o Senhor Jesus vem para aquela pessoa. Então nós devemos estar sempre prontos, porque nós não sabemos o dia que nós partiremos. Então é importante que nós venhamos estar na presença do Senhor. Guarde as palavras dessa profecia. A ordem dada pelo anjo de Deus a João foi: não seles as palavras da profecia deste livro. Isso significa que as profecias do Apocalipse não podem ficar escondidas ou esquecidas.
Elas devem ser anunciadas e com grande urgência, pois o seu cumprimento não tarda. Aqui uma questão importante de selar. A ideia, quando se fala de selar o livro, significa que esse livro tem que ser fechado e não mais ser aberto. Ele está fechado, está lacrado, né? Se for trazer para os dias de hoje, né? Está lacrado, está fechado com cadeado, não abre, está seguro. Mas veja que o anjo disse que o livro não poderia ser selado. Por quê? Porque se ele está selado, ele está fechado. Mas ele não está selado, ele está aberto. Uma vez que ele está aberto, ele pode ser lido. Ele pode e deve ser lido, né? No caso ali, o livro de Apocalipse. Então, essas questões, essas profecias, elas não podem ser escondidas. Ou seja, nós, como igreja hoje, né, nós não devemos esconder as profecias e muito menos esquecê-las. Nós devemos fazê-las, não deixá-las escondidas e nem mesmo esquecê-las. Por quê? Porque elas precisam ser anunciadas com urgência. Por quê? Porque elas se cumprirão. Imagina, por exemplo, nós temos famílias, né? O que nós vamos falar? Nós vamos falar de Jesus para as nossas famílias, né? Para os nossos irmãos, né? Para os nossos pais, os nossos avós, tios, tias, primas. Nós vamos sempre levar. Por que nós vamos levar a palavra? Porque essa profecia ela não pode ficar escondida aí. E quem é que vai falar, anunciar essas profecias? Somos nós. Então nós devemos continuar falando da palavra do Senhor para que as pessoas assim sejam esclarecidas e aceitem a Cristo como Salvador. O alerta moral. O Senhor amplia a sua advertência dizendo que os falsos cristãos, traidores, infiéis, imorais, assassinos, homicidas, idólatras e mentirosos jamais entrarão na nova Jerusalém. Lá em Apocalipse vai falar sobre isso, né? Apocalipse 21, 8. Vai falar que ficarão de fora, vai ficar uma turma de fora. É uma turma. Então é importante que nós venhamos até a esse ponto. Eu só vou te dar aqui uma referência para eu poder ficar bem claro. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, é isso mesmo. Vai ficar uma turma aqui. Ficarão de fora. Inclusive é até bom deixar aqui claro uma questão aqui, um ponto aqui importante, que ficarão de fora os medrosos e incrédulos. O incrédulo é aquela pessoa que não crê. Mas o medroso é aquela pessoa que tem medo de tudo. É aquela pessoa, as mulheres geralmente, né, têm medo, né? Tem medo até de insetos, né? Eu tive uma aluna que ela tinha medo de borboleta. Eu achava interessante até. Eu achava curioso, na verdade. Então, ela vai ficar de fora porque ela tem medo até de borboleta? Não. Os medrosos aqui são pessoas que têm medo de levar a palavra, pessoas que têm medo do evangelho, pessoas que temem. O ter medo aqui que eu digo realmente de querer distância. Quando você tem medo de alguma coisa, você quer distância daquilo, não é assim? Então essa é a ideia. A pessoa que tem medo do evangelho, ou seja, quer o evangelho distante, né? Não é aquela pessoa que tem medo das coisas, não. Então veja que os falsos cristãos, eles ficarão de fora. Como identificar um falso cristão? Isso aqui é uma questão muito interessante. Por quê? Porque o falso cristão, ele é diferente do falso profeta. Como assim? O falso profeta, você consegue, pela palavra, distinguir que ele é um falso profeta. Agora, o falso cristão, você só consegue distinguir que ele é um falso cristão se você conviver com ele. É pela convivência. Por quê? Porque ele vai chegar na igreja, talvez de terno e gravata, bem arrumado, vai conhecer alguma coisa da palavra, vai falar bem, então você não consegue distinguir que ele é um falso cristão. Você só consegue no decorrer da caminhada convivendo com ele. Aí também os traidores, né, as pessoas que vivem traindo o cônjuge, trai um, trai outro, né, trai até o Senhor, né, se for o caso, né, nega o Senhor. Os infiéis, as pessoas que não têm fidelidade para com Deus. E quando sobre a questão da fidelidade, aqui cabe uma questão interessante e importante. Não é porque eu sou fiel à igreja onde eu estou, não é que eu seja fiel a Deus. Eu posso ser fiel à minha igreja e ser infiel a Deus. Então veja que isso aqui é uma questão muito interessante, porque muitas vezes as pessoas acabam se enganando. Eu sou dizimista, eu vou às escolas bíblicas dominicais, eu vou aos cultos de doutrina, eu vou nos cultos públicos, eu não faço dissensão de culto. Olha que maravilha! É fiel à igreja. Mas como essa pessoa é no dia a dia?
ela é completamente infiel a Deus. Trai o seu cônjuge, faz coisas, rouba o próximo, né, furta o próximo, é uma pessoa completamente infiel ao Senhor. Não ora, não jejua, então essa pessoa ela é uma pessoa infiel ao Senhor, portanto ela ficará de fora. Os imorais é que a imoralidade é mais na ideia do caráter, né? Uma pessoa, o que é uma pessoa imoral, né? Que para o nosso entendimento é aquela pessoa que fecha um acordo com você e não cumpre. Isso é o que? Um tipo de imoralidade. Eu sei que aqui é uma questão aqui mais profunda, essa questão de ser imoral, aqui dá mais uma conotação também sexual da palavra, né? Tem mais aquela dinâmica também do próprio caráter em si, né? Ver, por exemplo, alguns cobradores de impostos da antiguidade que eram corruptos, na verdade. Então, os corruptos, por exemplo, isso é imoralidade. Tudo aquilo que não é moral. Tudo aquilo que não é moral. Eu vou te dar um exemplo melhor. Imagina que você fez alguma coisa. Você sabe que é errado. E você morre de medo de alguém descobrir isso que você fez. Então, o que você fez? Você fez algo imoral. Aquilo que é imoral, nós temos vergonha das pessoas saberem que nós fizemos. Então, isso é imoralidade. Assassinos, como a Bíblia diz, né, lá em Êxodo 20:13, né, que não matarás, e aqui o assassino é interessante, até melhor, eu colocar isso melhor, porque assim, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, diz assim, não matarás. O original ali é não assassinarás. Não é a mesma coisa? Não, é diferente. Por quê? Porque o assassino, ele tem intenção de matar. Ele age de uma forma para matar, ele premedita o assassinato. Ele pensa, olha, eu vou fazer aqui, eu vou usar uma arma tal, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou cercar a pessoa em tal lugar. Ele premedita o assassinato. Esse assassinato, as pessoas que vivem nessa prática não herdarão o reino dos céus. E o que é o não matarás de Êxodo 20:13? É quando essa questão de não assassinar, e também há algumas questões, por exemplo, sobre legítima defesa. Na legítima defesa, a própria Bíblia vai nos falar que a legítima defesa ela é permitida. Olha que questão curiosa. O que é legítima defesa? É quando alguém mata outra pessoa para não morrer. Então isso é uma legítima defesa ou legítima defesa de terceiros, que é quando uma pessoa mata alguém para esse alguém não matar outra pessoa. Né? Geralmente quando uma pessoa do mal, né, vai matar uma pessoa do bem, então vem uma outra pessoa do bem e mata aquela pessoa do mal para essa pessoa do mal não matar a pessoa do bem. Então isso é legítima defesa de terceiros. Isso também a Bíblia permite, tá? Homicidas, como o nome já diz, né? Inclusive homicida significa literalmente homem que mata. Então a pessoa, eu volto aqui na questão do assassino, né? Homicida e assassino é praticamente a mesma coisa, né? É a pessoa que mata, né? Os idólatras. É interessante quando você vai ler a palavra, lá em Êxodo, capítulo 20, versículos 2 e 3, vai falar sobre o quê? Deus falando o quê? O primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Não é interessante que justamente esse é em primeiro lugar? É o primeiro mandamento? É muito interessante, né? É peculiar. Então, o que são idólatras? São todas aquelas pessoas que põem outras coisas, outros deuses na frente de Deus. Pessoas que idolatram outros deuses, né? Outros santos e por aí afora. Então, essas pessoas também ficarão de fora. Toda pessoa que adora a imagem, por exemplo, pessoas que deixam de adorar a Deus para adorar um outro ser e por aí afora. Né? Então, isso é uma idolatria. A idolatria também entra naquela questão da mariolatria, que é a idolatria a Maria, mãe de Jesus, e também a angelolatria, que é a idolatria a anjos. A pessoa que está na igreja ou não está na igreja e idolatra anjos, isso também é uma idolatria. E a pessoa também que está ou não dentro da igreja e idolatra Maria, também é uma idolatria e também ficará de fora. Os mentirosos, né, também conhecidos como políticos, né? Os políticos também ficarão de fora. Porque todos os mentirosos ficarão de fora. Por quê? Porque aquele que mente faz o que é da parte do diabo. Né? A Bíblia diz lá em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira. Portanto, ficarão de fora. Um incentivo à santidade. Diante de uma sociedade cada vez mais impiedosa e egoísta,
invertida em seus valores, precisamos compreender que já se cumpre as palavras do Senhor. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Eu vou te falar aqui algo dessa parte da palavra que eu acho interessante. Veja que está lá no final do Apocalipse, né, 22:11. Alguns teólogos associam essa palavra principalmente na questão da eternidade e não na questão terrena. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer na prática que esse versículo está falando para as pessoas que estão salvas. No céu já houve o arrebatamento, então as pessoas que estão salvas no céu, elas são santificadas ainda mais. E as pessoas que foram perdidas depois do milênio, que foram para a condenação eterna, então suje-se ainda mais. Ou seja, para aquela pessoa que está salva, só haverá salvação e pureza. Não existe um outro termo. Ela vai a cada dia mais ser mais pura, né? Mais santa, vamos assim dizer. E a pessoa que está padecendo no inferno vai ser para toda a eternidade, ela vai fazer cada dia mais ficar impura. Então, muitos teólogos acreditam que essa passagem fala sobre céu e inferno, não tem nada a ver com a terra. Mas se tratando aqui, mas eu vou trazer aqui para a ideia para a terra, para a gente ter uma ideia da incentivação à santidade. É interessante porque, se falando da terra, até vou deixar uma outra questão que eu também concordo com essa questão que é para céu e para inferno, não é terreno, pelo seguinte, porque veja bem que diz o texto: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem é sujo, está sujo, ou melhor, e quem está sujo, suje-se ainda. Por que Cristo quer que aquela pessoa que seja injusta não se converta? E aquela pessoa que vive na impureza do pecado, por exemplo, não aceite a Ele como Salvador. Então, por essa razão, eu também acredito que está falando sobre céu e inferno, não tem nada a ver com a questão terrena. Por quê? Porque Jesus quer que todas as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que todas as pessoas aceitem a Cristo como Salvador. O Senhor Jesus não tem nenhum prazer na morte do ímpio. O Senhor Jesus não tem prazer. Então, por essa questão, eu também concordo que essa questão é sobre céu e inferno. Não devemos nos escandalizar e muito menos nos perder por causa da injustiça, ainda que por vezes ela ocorra até mesmo dentro da igreja. É importante que você, apesar de ser jovem, você precisa colocar algo no seu coração. A igreja é um local para nós adorarmos ao Senhor, engrandecer o seu santo nome, receber bem as pessoas. Entretanto, na igreja também há pessoas que praticam injustiças. São pessoas infiéis e muitas vezes as suas obras mais vêm à tona e nós ficamos entristecidos com esse negócio. Mas não é por isso que nós vamos nos escandalizar e muito menos fazer o quê? Perder a nossa salvação por conta disso. Nos deixar levar por isso, porque tal pessoa cometeu uma injustiça, um grande pecado, então eu vou sair da igreja. De maneira nenhuma, você vai continuar firme. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos viver uma vida de santificação. Como nós vivemos uma vida de santificação, ainda que o nosso irmão, a nossa irmã cometa um pecado, algo grave, nós devemos orar por ele, né, ou por ela, e permanecer na nossa condição de pessoa salva, de pessoa reta diante do Senhor. Então, não é como minha mãe fala, né? Não é porque uma pessoa vai cair no buraco que você vai cair também, né? Então, a ideia é essa. Não é porque uma pessoa cometeu algo que você vai se entristecer e por conta disso, que vai se entristecer mesmo, é natural, mas não é por isso, por essa sua tristeza, da pessoa ter cometido uma injustiça, que você também vai cometer a injustiça. Vai cometer pecado também. Ou pior, se justificar, né? Há pessoas que justificam o seu pecado com o pecado de outra pessoa. Mas você está em pecado, eu estou em pecado, mas meu pecado é X, mas não sou igual fulano de tal que faz um pecado pior do que o meu. Não, isso também está errado. Nós não devemos justificar o nosso pecado porque alguém comete um pecado maior do que o nosso. Porque sim, existem pecados, pecadão e pecadinho, não existe. Existe pecado que é para a morte e pecado que não é para a morte. Portanto, nós devemos sempre viver uma vida de santificação diante do Senhor. O Alfa e o Ômega. Isso quer dizer que Jesus é o Senhor do passado, do presente e do futuro. Todas as coisas começam e terminam nele e por ele. Ele tem o poder absoluto sobre todas as coisas. Por que Alfa
e ômega. É interessante. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última a letra do alfabeto grego. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus é o primeiro e o último. Então não existe um intervalo entre ele. Não existe um outro ser no meio pelo qual nós devemos ser salvos. Nós somos salvos somente pelo nome de Jesus. Então ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o início e o fim. Então nós devemos viver uma vida pensando que Jesus, ele é foi o nosso passado, né? Presente também será o nosso futuro e a nossa eternidade. Então nós teremos somente a eternidade se nós formos pelo caminho que é Cristo. Por quê? Porque ele é o alfa e o ômega. Então todas as coisas são feitas por ele e para ele. E com ele, claro, são todas as coisas. Suas promessas, contudo, o galardão é o reconhecimento do Senhor em relação às nossas obras de obediência e fidelidade a ele. Como será esse presente? Não sabemos, pois a Bíblia nos revela que o Deus preparou para aqueles que o amam, ninguém nunca viu, nem ouviu, nem jamais pensou que podia acontecer. A questão do céu, quando nós falamos sobre o céu, por exemplo, vem um monte de coisa na nossa cabeça, né? Na nossa mente, no nosso coração. Mas veja que quando o apóstolo Paulo foi levado ao terceiro céu, quando ele voltou, ele não conseguia mensurar o que ele viu. Ele não conseguia dizer o que viu. Por quê? Porque aquilo que nós nem sequer imaginamos, nós não conseguimos compreender, nós não entendemos, é o que o Senhor preparou para nós. As promessas do Senhor para nós são coisas inefáveis, são coisas surpreendentes, são extraordinárias. A Bíblia chega até a mencionar algumas coisas, como por exemplo as ruas de ouro, o mar de cristal, né? Os muros são de jaspe. Imagina você morando numa casa onde o muro é de diamante, né? De jaspe, é de pedra preciosa. É provável, é muito provável que isso seja até uma forma simbólica. Pode ser simbólico também, pode ser literal, mas também pode ser simbólico. Mas de qualquer forma, isso mostra a grandiosidade, a glória do Senhor. Então o céu não é um lugar como a terra, é um lugar extremamente perfeito. Nós não conseguimos nem sequer imaginar. E é exatamente isso que o Senhor preparou para a sua vida. Se você continuar com a sua vida de santificação, continuar com a sua vida de gratidão ao Senhor, continuar obedecendo a sua palavra, viver uma vida de fé diante do Senhor, de fidelidade, de sinceridade, de honestidade diante de Deus. Então você necessita sobre isso, ter esse pensamento, ter essa conduta na presença santa do Senhor, porque naquele grande dia, quando você chegar lá no céu, você verá, tudo valeu a pena, todo esforço, todas as calúnias que levantaram contra mim, tudo que fizeram, tudo que eu deixei de fazer, de curtir com os amigos, por exemplo, porque eu não iria entrar na questão da idolatria, eu não sou uma pessoa mentirosa, eu sou uma pessoa sincera diante do Senhor, eu não sou um falso cristão, não sou um traidor, eu não cometo imoralidade. Então, realmente, valeu muito a pena, porque verdadeiramente, não dá para negar que o pecado em si, ele é bom. Ele é bom. O problema é a consequência dele. Agora, vai trocar o momento do pecado pela eternidade? Quantas pessoas, até pastores, né? O que acontece com eles? Por um momento de prazer ali, um prazer carnal, perde a salvação. Do que adiantou? Então nós devemos continuar firmes no propósito de sermos separados para Deus. Nós somos separados. Por quê? Porque nós somos santos. O que é santo é uma pessoa que é separada. Separada de quê? Separada do pecado. A estrela da manhã. Como sabemos, uma das funções do sol, a estrela da manhã, é anunciar o começo do dia e o fim da escuridão. Da mesma forma como o nosso Salvador fez em nossas vidas e concluirá na plenitude dos tempos. Existe uma questão que as pessoas falam sobre amigo que é uma mentira, né? Dizem que amigo é igual ao sol, né? É igual ao sol, só aparece quando o dia está bom. Né? Aliás, tem amigos que é como o sol, que só aparece quando o dia está bom. Isso é um grande engano. Por quê? Porque quem faz o dia bom é quem? É o sol. Então, a frase está errada. Mas no nosso contexto aqui, veja que qual é a função do sol? A função do sol é tirar o povo, né, o mundo da escuridão. Inclusive, existe algum lugar lá na Noruega,
que é uma cidade interessante. Ela tem meses de sol, 24 horas por dia, todo dia. Chega lá meia-noite, tá com sol, chega 2 horas da manhã, é sol, 5 horas da manhã é sol, meio-dia é sol 24 horas por dia. E depois de um tempo, acho que é de novembro a fevereiro, ele fica sem sol 24 horas, é só lua. Não existe, não existe sol. O sol acho que parece que fica de abril, a partir de abril até ali pro lado de setembro, mais ou menos ali. Então veja o que acontece. Qual é a função do sol? O sol é trazer claridade, ele traz luz, ele acaba com a escuridão. E é exatamente isso que Jesus fez na nossa vida. Ele clareou o nosso conhecimento, ele nos trouxe luz. Não foi isso que Jesus falou? Que ele é a luz. Então ele trouxe a luz. E o que aconteceu? Nós fomos esclarecidos através da palavra. Ele acabou com a escuridão. Ele acabou ali com a nossa parte de ignorância, né? Nossa vida de ignorância, de escuridão, de não conhecer as coisas, inclusive até acabar com as trevas, né? O sol da justiça, que é o nosso Senhor Jesus, ele é a luz, então ele acabou com as trevas, essa vida de pecado que vivíamos, de corrupção, às vezes até de ser mentiroso, em alguns casos de algumas pessoas que eram assassinas e agora não é mais, pessoas que eram envolvidas com tráfico de drogas, por exemplo, e agora não é mais. Foram pessoas que foram restituídas pelo Senhor, pagaram aí o seu pecado, o seu crime, juntamente à justiça e à sociedade. Agora são pessoas, o Senhor Jesus se transformou em nova criatura. Por quê? Porque o Senhor trouxe luz para essas pessoas. Porque por mais vil que seja um pecador, o Senhor Jesus, ele pode clarear a vida dessa pessoa, desde, claro, ele aceite a Cristo como Salvador. A Nova Jerusalém. A Bíblia garante que o desejo do Pai é que todos sejam salvos. Porém, apenas os que aceitaram o convite da estrela da manhã e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro poderão adentrar nessa santa cidade. A Bíblia menciona lá em 1 João, né? Em João capítulo 1, versículo 11, que o Senhor, versículo 12, né? Versículo 12, fala que todos aqueles que aceitou a Cristo, o Senhor vai recebê-lo como filho. Pois bem, para nós compreendermos um ponto aqui, é importante, é que o Senhor quer que todas as pessoas sejam salvas, todas, 100%. Sabemos que isso não acontecerá, mas esse era o desejo do Senhor, esse era o desejo de Deus. Então veja que aqui cabe ali uma outra questão, que é sobre a questão do convite da estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? Jesus é a estrela da manhã. Então as pessoas nós que lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, né, que é Cristo, nós somos salvos. Portanto, nós temos o direito de entrar na Nova Jerusalém, a cidade santa, a cidade de Deus, a cidade perfeita, a cidade que nós moraremos para toda a eternidade. Então é importante que nós venhamos ter esse desejo de estar nas mansões celestiais, de procurar o Senhor com santidade, com fervor, com oração, com jejum, com a palavra. E quando pecarmos, nós temos a dignidade, né, a humildade de reconhecer diante do Senhor que nós falhamos, que nós pecamos. Por que eu digo na ideia de dignidade? Porque quando uma pessoa reconhece que ela é um pecador, na verdade ela está sendo digna não do perdão em si, não é que ela vai ser digna para a salvação, porque a nossa salvação é pela fé. Mas eu digo que a pessoa está sendo honesta, ela está tendo a dignidade de reconhecer que está em pecado. E isso é bonito, quando a pessoa tem essa dignidade de reconhecer que está em pecado e que o Senhor é o único que pode dar a ele salvação eterna. Encerramento do livro, o clamor do Espírito Santo. O fim do livro traz um clamor. É o Espírito, ou melhor, e o Espírito e a esposa dizem vem. O clamor é pelo arrebatamento da igreja, pela manifestação triunfal de Cristo em glória para restaurar Israel. Por meio do Espírito Santo, a igreja está se preparando para este grande dia. O noivo e o Espírito dizem vem. É interessante que nós venhamos entender que por nossos próprios méritos, as nossas forças, nós não entraremos nas mansões celestiais. Nós não alcançaremos a vitória do Senhor. Por quê?
porque nós somos falhos, nós não conseguimos. Mas, com a ajuda do Espírito Santo, que é Ele que está preparando a igreja, né? Ele que vai levar a igreja para as nuvens para se encontrar com Cristo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, João 16:8. Então, o clamor do Espírito Santo, né? O encerramento do livro. Então, veja que nós devemos estar sempre sensíveis à voz do Espírito Santo. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós devemos ter os nossos ouvidos sensíveis. O Espírito Santo está falando e nós estamos ouvindo e obedecendo ao Espírito Santo. Para quê? Para que assim a igreja do Senhor seja restaurada, seja uma igreja santa, como diz Cantares 4:7, né? Uma igreja perfeita, sem defeito, né? E que nós venhamos assim louvar e engrandecer o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O juízo sobre quem alterar a profecia. As palavras do Apocalipse são absolutamente verdadeiras. Há um duríssimo juízo de Deus sobre quem acrescentar ou tirar quaisquer palavras do livro desta profecia. Todos que não levarem a sério a advertência do Apocalipse sofrerão prejuízos eternos. Há uma palavra que eu acho muito curiosa, né? Quaisquer. Quaisquer é a única palavra da língua portuguesa entre quando vai para o plural, o S fica no meio. Quaisquer. Quaisquer é plural de qualquer. Eu acho interessante, eu acho curioso. Veja que há um grande prejuízo para quem acrescenta ou para quem tira as palavras da profecia. E aqui é uma observação importante a fazer. E qual é a observação? Algumas pessoas levam isso ao pé da letra. Não é que a Bíblia diz em algum versículo uma coisa e... Deixa eu dizer aqui, deixa eu te dar um exemplo aqui prático. Deixa eu abrir aqui a Bíblia no livro de Apocalipse. Vamos ler aqui algum trecho que aparecer para eu te dar um exemplo na prática, para ficar uma coisa mais interessante. Digamos aqui, olha, Apocalipse 2:10. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Vamos pegar esse versículo, por exemplo. Ao anjo da igreja. Então, se alguém chegar aqui e colocar ao pastor da igreja, está modificando, não está assim, não está alterando. Então as pessoas acham que isso vai trazer condenação. Não trará. Por quê? Porque ao anjo da igreja e ao pastor da igreja é a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando a Bíblia menciona aqui, no caso, que todos aqueles que não levarem a sério a advertência do Apocalipse sofrerão prejuízo, né? Ou a pessoa que, na verdade, a pessoa que alterar qualquer palavra do livro da profecia terá a condenação. Essa questão de tirar a palavra da profecia é mudar o significado da profecia, é alterar o conteúdo do livro, é mudar uma palavra por uma que não tem nenhum significado, né? Aí a pessoa pega um versículo inteiro e muda o significado ou coisa do tipo. E isso quer dizer que aí sim essa pessoa estará tirando as palavras da profecia. Mas enquanto a pessoa, até porque a questão de tradução, a Bíblia brasileira tem várias traduções, inclusive só a nível de curiosidade, o Brasil é o terceiro maior produtor de Bíblia do mundo, né? É uma questão extraordinária. Nós temos versões extraordinárias. Então, cada versão tem uma forma de traduzir a Bíblia. Mas você vê que tanto nenhuma ou na outra, o significado é o mesmo, o sentido é o mesmo. É claro que existem mais alguns que dão um detalhe a mais, né, que o outro não tem. Mas não está tirando a profecia, não está excluindo aquilo que realmente é necessário de dizer. Né? Recentemente eu soube que tem algumas questões que algumas Bíblias estão sendo tiradas, né? Estão retirando, né, alguns versículos específicos que tratam de algum assunto específico, que, claro, né, como a questão da homossexualidade, por exemplo, a questão também de imagem, de imagem, né, que a Bíblia diz que não terás outros deuses diante de mim, né? Não adorarás a imagem, então tirando essa imagem, né? Então isso está alterando o sentido do conteúdo do livro, né? No caso da palavra. Mas, volto a dizer, quando está traduzindo a palavra de uma forma diferente da outra, mas que o sentido é o mesmo, então isso não existe nenhum problema. Mas o que nós vemos hoje? Pessoas falando, tem coisas que não dá para eu falar aqui, eu não posso falar.
O papai YouTube não deixa. Mas existem algumas questões que às vezes eu ouço pastores falar que me dá vergonha, eu sinto vergonha. Porque pessoas que estão trazendo um contexto completamente diferente do sentido original, que é uma profanação à palavra de Deus. É um pastor, né? São pastores, líderes, né? Muitas vezes até muito conhecidos, mas que tiram o foco da palavra e levam para uma questão que não tem nada a ver com o original, com o que o texto está dizendo. Então são pessoas realmente execráveis, são pessoas que verdadeiramente padecerão a eternidade sem Cristo, porque pessoas que estão completamente alterando, né, estão alterando o sentido da palavra de Deus. Para essas pessoas haverá um juízo eterno. Encerramento. A conclusão dessa gloriosa profecia vem com a garantia do Senhor, testificando. Antes de eu terminar, eu vou ver se eu acho alguns trechos e vou deixar aqui no card para você ver no final do vídeo, para você ver do que eu estou dizendo. Encerramento. A conclusão dessa gloriosa profecia vem com a garantia do Senhor, testificando todas essas coisas e frisando certamente cedo vem. O Senhor quer que tenhamos a plena certeza de que Ele virá arrebatar a sua igreja. Sim, o Senhor virá arrebatar a sua igreja. Algumas pessoas dizem até que não, né? Já ouvi o pastor falar que a igreja não será arrebatada, que nós ficaremos aqui, nós padeceremos aqui na grande tribulação e que Jesus não vai vir buscar a igreja de Cristo, a sua igreja. É completamente contraditório o que a Bíblia diz, o que a Bíblia menciona. Então veja que há aqui a questão do encerramento, que nós venhamos a ver dessa gloriosa profecia, vem a garantia do Senhor, testificando todas essas coisas e frisando, certamente cedo vem. Então, como o Senhor Jesus vem cedo, nós devemos ficar prontos a todo momento. Mas eu cometi um pecado. Peça perdão ao Senhor. Se porventura você ofendeu uma pessoa, você sabe que você ofendeu essa pessoa, vá lá e peça perdão a ela. E se ela não quiser me perdoar? Aí é uma questão dela com Deus. Você já pediu perdão, se a pessoa não quis liberar o perdão para você, já é uma questão dela. Agora, da mesma sorte, quando alguém vier te pedir perdão, você também precisa liberar perdão. Por quê? Porque Mateus capítulo 6, versículo 15, para resumir, a pessoa que não perdoa não será perdoada. Isso quer dizer que aquela pessoa que não é perdoada não entra no céu. Para concluir, nesta lição estudamos sobre as admoestações e promessas finais contidas no livro do Apocalipse. Elas são alertas, elas nos são alertas, esperança e encorajamento para permanecermos firmes e constantes na presença do Senhor. Então, veja que a Bíblia nos alerta para os finais dos tempos, para nós vivermos uma vida de santificação, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa, mas quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, nós venhamos subir com o Senhor para encontrar com Ele nas nuvens. Nós devemos a cada dia mais estarmos prontos. Mas o meu amigo pecou, a minha amiga pecou, ele cometeu um pecado terrível, eu estou entristecido, eu fiquei muito triste, eu vou abandonar a igreja. De maneira nenhuma. Uma vez que uma pessoa cometeu um pecado de idolatria, ou seja, o que for, de imoralidade, ou até mesmo um assassinato ou coisa do tipo, nós devemos certamente orar por essa pessoa certamente padecerá ali as consequências do seu crime, né, do seu pecado, padecerá, mas ela também precisa do perdão do Senhor. E se ela se arrepender, ela certamente terá. Agora, nós não devemos nos enfraquecer com isso. Nós ficamos tristes, é verdade, ficamos bem tristes quando alguém cai, né, numa situação de pecado, mas nós devemos continuar firmes no propósito, até porque quando você fica firme no Senhor, você pode ajudar essa pessoa. Agora, se a pessoa caiu e você se enfraqueceu, como é que você vai ajudar essa pessoa a continuar firme na presença do Senhor? Então, você também precisa ficar firme, ser forte e corajoso. Hora da revisão. Número 1. São conselhos, advertências e correções do Senhor. Número 2. Para que vivamos aqui e na eternidade a sua boa, agradável e perfeita vontade. Aos Romanos 12:2. Número 3. O Apocalipse começa com a promessa de felicidade para quem lê e termina com a promessa de felicidade para quem guarda a profecia deste livro. Número 4. Porque há diferença entre o destino dos ímpios e dos servos de Deus. Malaquias 3:18.
Número 5. Apenas os que aceitaram o convite da estrela da manhã e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro poderão adentrar nessa santa cidade. Apocalipse 22, versículo 14. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Certamente, eu quero crer, né, que esse trimestre foi um trimestre de bênçãos para a sua vida e eu te aguardo no próximo trimestre, se Deus quiser. Tchau!